Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em Cayey, Porto Rico, e os que estão através da internet e através da televisão. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abençoe e nos fale diretamente a nossa alma e nos permita compreender a morte de Jesus Cristo e a bênção tão grande que ganhou para nós Cristo na cruz do Calvário. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, Sexta-feira Santa, conforme ao costume do cristianismo, temos o tema, o mistério da morte do Senhor Jesus Cristo, para o qual vamos ler em São Mateus capítulo 27, versículos 35 em diante, onde diz: Quando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 assaltantes, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou a outros. A si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Confiou em Deus. Livre-o agora se de fato ama, pois disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os assaltantes que com ele haviam sido crucificados. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita compreender o mistério da morte de Cristo e a bênção que há aí para cada filho e filha de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério da morte do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Messias, a vinda do Senhor, o povo hebreu a estava esperando, e estava esperando também a vinda de Elias. Conforme as profecias bíblicas, para o tempo em que Jesus veio 2000 anos atrás, tinha que vir o Messias. Conforme a profecia, o filho de uma mulher seria quem feriria o diabo, a serpente na cabeça, mas a serpente, a semente da serpente, feriria o filho, a semente da mulher, no calcanhar. Ou seja, nos calcanhares seria ferido. Agora, vejam vocês a profecia. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, diz: por inimizade entre ti e a mulher, diz Deus à serpente, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, veja aí a profecia da vinda do Messias e da morte do Messias na cruz do Calvário. Agora, a humanidade se perguntará: e por que Cristo morreu 2000 anos atrás, sendo o rei de Israel, sendo o Messias prometido que o povo hebreu estava esperando? Por que o rejeitou e pediu sua morte, e o Império Romano matou o Messias? Agora vejam, o povo hebreu e o povo romano são culpados da morte de Cristo do Messias em sua primeira vinda. O povo hebreu esteve recebendo o juízo divino por estes 2000 anos aproximadamente que transcorreram, porque o sangue do Messias foi encontrado em suas mãos. O sangue derramado por Cristo foi encontrado em suas mãos e, por isso, foi demandado o juízo divino, foi demandado o sangue do Messias das mãos do povo hebreu, mas também o Império Romano, o reino dos gentios, em sua quarta etapa, vejam vocês, também é responsável pela morte do Messias. E o Império Romano foi quem executou o desejo do povo hebreu, ou seja, matar o Messias em sua primeira vinda. E, consequentemente, o Império Romano é culpado da morte de Cristo, e ao ser culpado o Império Romano, isso é o Império dos gentios, ou o reino dos gentios, que estava naquele tempo na etapa do Império Romano, que é a quarta etapa, representada nas pernas de ferro. E é na segunda parte, ali estava a primeira parte do Império Romano, a primeira parte deste quarto império dos gentios, e agora a segunda parte do império dos gentios para o tempo final, para a segunda vinda de Cristo, se encontrará nos pés de ferro e de barro de oleiro. E este é o tempo onde Deus demandará das mãos do império dos gentios o sangue
do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o sangue de Cristo esteve à disposição de todo ser humano, para que não seja encontrado em suas mãos, mas no coração. Porque o sangue de Cristo encontrado nas mãos das pessoas demanda o juízo divino sobre a pessoa. Mas o sangue de Cristo encontrado no coração das pessoas faz que a misericórdia de Deus seja estendida sobre a pessoa e se produza a reconciliação dessa pessoa com Deus e de Deus com essa pessoa. E essa reconciliação começa no interior. E no último dia, encontraremos que no exterior também estaremos reconciliados com Deus, porque seremos transformados e então teremos um corpo eterno e assim estaremos fisicamente também reconciliados com Deus. Agora, vejam vocês, a morte de Cristo foi efetuada 2000 anos atrás, no dia em que o Cordeiro Pascual era sacrificado, o qual vinha desde o tempo da saída do Egito, onde sacrificaram o Cordeiro Pascual no dia da véspera da Páscoa, e foi aplicado o sangue do Cordeiro Pascual sobre o batente e umbrais das portas da entrada de cada casa dos hebreus, e dentro foi levado o cordeiro assado e foi comido dentro pelas pessoas que estavam dentro das suas casas com suas famílias, para que assim o primogênito de cada família pudesse continuar vivendo, pois em toda a casa que não tivesse o sangue aplicado na verga, a morte entraria e mataria o primogênito dessa casa. Agora vejam como a morte do Cordeiro Pascual e seu sangue aplicado na casa onde estaria cada primogênito, livrava cada primogênito do que? Da morte. E agora o sangue do Cordeiro de Deus Jesus Cristo nos livra da morte e nos dá vida eterna. Agora, vejam como no Antigo Testamento foi representada a morte de Cristo na morte de todos os animaizinhos que eram sacrificados para a paz e reconciliação do povo hebreu com Deus. Cristo é o Cordeiro Pascual e também é o bode que foi sacrificado no dia da expiação. No dia da expiação, cada dia 10 do 7º mês de cada ano, era sacrificado o bode da expiação para a reconciliação do povo hebreu com Deus. Todos esses sacrifícios oferecidos a Deus eram tipo e figura do sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário. Agora, por que Cristo teve que morrer por nós? Cristo teve que morrer por nós porque quando o ser humano caiu no Jardim do Éden, a raça humana completa foi destituída da glória de Deus. E a raça humana completa estava representada em Adão e Eva. E daí em diante, todo ser humano que viria a essa terra viria por meio da união de um homem e de uma mulher em suas relações íntimas e, consequentemente, teria um corpo mortal corruptível e temporário e teria também um espírito do mundo na permissiva vontade de Deus que seria dado ao nascer, a pessoa nascer. E viria a viver somente uma temporada de tempo nessa terra, nesse corpo terreno. São Paulo chama esse corpo animal.
Assim diz em 1 aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 44 em diante diz... Vamos ver 42 em diante. 1 aos Coríntios 15, 42 em diante diz: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, é ressuscitado em incorrupção. Ou seja, ressuscitará em um corpo imortal, incorruptível. Semeia-se em ignomínia, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Primeiro, o ser humano da queda para cá recebe um corpo animal, porque foi o animal quem enganou Eva. E, consequentemente, a raça humana teve que tomar um corpo animal, mas, para os filhos e filhas de Deus, Cristo estabeleceu um novo nascimento. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, a pessoa, e lavar seus pecados no sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo, recebe um Espírito teofânico do céu, da sexta dimensão, ou seja, do paraíso, e já entra ao programa, já entrou ao programa de vida eterna. Entrou ao programa de uma nova criação, do qual Jesus Cristo é o primeiro. E depois, no último dia, a pessoa terá um corpo eterno, o qual Cristo dará na ressurreição dos mortos em Cristo, aos que já partiram, e os que estamos vivos seremos transformados conforme a promessa divina e teremos um corpo eterno. Já não teremos um corpo animal, mas um corpo celestial. Um corpo eterno, um corpo glorificado, um corpo como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim também está escrito: foi feito o primeiro homem, Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno. O segundo homem, que é o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que teremos um corpo físico eterno e glorificado, como o do nosso Senhor Jesus Cristo, com um espírito teofânico da sexta dimensão dentro desse corpo eterno. E assim seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Dentro do corpo teofânico estará nossa alma, e o corpo teofânico estará dentro do corpo físico e eterno que Ele nos dará. E isto Ele prometeu para o último dia, como nos diz em São João, capítulo 6, versículo 40, onde diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora vejam vocês que para os crentes em Cristo, que lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo, se seu corpo físico, corpo mortal, corpo animal, se morreu, não tem nenhum problema. De qualquer forma, esse corpo não é eterno. É temporário. É mortal.
Ele, Cristo, nos dará um novo corpo se nosso corpo físico morrer e se nosso corpo físico permanecer até que os mortos em Cristo sejam ressuscitados, então receberemos uma transformação e assim obteremos um novo corpo, um corpo eterno. Agora, vejam o porquê nós estamos vivendo neste corpo mortal corruptível e temporário por causa da queda no jardim do Éden. Adão tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a morte, o pecado entrou por um homem, a raça humana, e consequentemente a morte, porque o salário do pecado é morte. E vejam vocês como a raça humana em sua infância caiu. De onde? Da vida eterna caiu a morte. Ao cair em pecado o ser humano. Agora, nos diz a Escritura, no capítulo 2, versículo 9 em diante, diz: vemos aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, ou seja, a Jesus, coroado de glória e de honra, por causa do padecimento da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Agora vejam que tudo estava planificado por Deus para que assim acontecesse. Porque convinha àquele por cuja causa são todas as coisas, e porque em todas as coisas subsistem, que havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por aflições o autor da salvação deles. Pois o que santifica os que são santificados, vem todos de um só. Por essa causa, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui, e aos filhos que Deus me deu. Agora vejam vocês, todos os filhos de Deus que virão a serem manifestados neste planeta Terra, vêm a ser, se tornam filhos de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. Por meio do novo nascimento, obtemos um novo corpo, um corpo teofânico, um espírito teofânico. E, consequentemente, nascemos como filhos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que, porquanto os filhos participaram da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Agora vejam como Cristo veio à semelhança dos filhos e filhas de Deus
que estariam vindo nessa forma humana. Ele veio em forma humana, mas o seu corpo foi criado por Deus. Portanto, veio sem pecado. Ele veio sem pecado para tomar nossos pecados e morrer pelos nossos pecados, para que a morte que cada um de vocês tinha que recebê-la, Cristo, e quando Cristo morreu, sabem vocês o que aconteceu? Recordem que a morte de Cristo já estava ordenada por Deus desde antes da fundação do mundo, ou seja, que isso não surpreendeu Deus, mas que cumpriu o propósito de Deus. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 em diante, 19 ao 23 diz, aqui mostrando a forma em que fomos resgatados por Cristo, e seu sangue diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Isso já estava destinado no programa de Deus, na mente de Deus. Por isso, foi falado depois em Gênesis e em diferentes profecias de que isto ocorreria desta forma. Mas manifesto nos últimos tempos por amor de vós. Foi manifestado nos últimos tempos a vinda e morte do nosso amado Salvador. A vinda e morte do Rei de Israel. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias ou últimos tempos. Assim que se cumpriu o dito, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. E, por amor a mim também, Deus manifestou a primeira vinda de Cristo, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração puro, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Agora, podemos ver que a primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário estava programada por Deus desde antes da fundação do mundo, para poder redimir toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esses são os filhos e filhas de Deus, que viriam a este planeta Terra primeiramente em um corpo mortal, corruptível e temporário, e com o espírito do mundo, mas que receberiam Cristo como nosso Salvador e lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam seu Espírito Santo, e assim obteriam um novo nascimento e entrariam no programa de vida eterna, ao programa de uma nova criação que Jesus Cristo estaria realizando e, consequentemente, estaria primeiro nos dando o Espírito Teofânico da sexta dimensão, para assim estar como esteve Cristo no tempo de Adão, no tempo de Sete, no tempo de Enoque, no tempo de Noé, no tempo de Abraão. Em todos esses tempos esteve em seu corpo teofânico e
realizou diferentes trabalhos correspondentes ao seu ministério em seu corpo teofânico e enviou profetas em diferentes eras e dispensações e até apareceu em forma visível a alguns profetas e quando viram, disseram que era um homem, um varão, o qual é o mesmo Deus em seu corpo teofânico chamado Anjo do Senhor ou Anjo do Pacto, ao qual Moisés perguntou seu nome e ele deu 4 consoantes, as quais é dito que são impronunciáveis para o povo hebreu e para os demais seres humanos. E essas 4 consoantes, Y, H, W, H, são as letras com as quais o anjo do pacto, o anjo do Senhor, se identificou ou identificou como seu nome. Mas que nas traduções colocaram Jeová porque acrescentaram as consoantes algumas letras, mas a realidade da pronúncia desse nome não é Jeová. Agora, encontramos que, da mesma forma em que estava Jesus Cristo antes de ter seu corpo físico, o qual se encontrava em seu corpo teofânico, e por isso pôde dizer, antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Também tinha dito. Agora podemos ver o porquê Jesus podia dizer que era antes de Abraão, porque era antes de Abraão e era antes de Adão também. Porque ele é o Jeová do Antigo Testamento, anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual apareceu no meio do povo hebreu em carne humana. E isso foi a vinda do Messias como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Sem seu sacrifício na cruz do Calvário, a raça humana já teria desaparecido do planeta Terra, pois Cristo disse, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele fica sozinho. E o que dos demais seres humanos? Tinham que desaparecer no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque o juízo divino era demandado nesse dia. E o juízo divino teria caído sobre toda a raça humana, mas Jesus tomou nossos pecados, sendo imortal, não podia morrer. Porque estava sem pecado, e uma pessoa sem pecado é uma pessoa que viverá eternamente. Por isso Cristo disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente. Ou seja, o único que morre é seu corpo físico, mas Cristo lhe dará um corpo eterno no último dia, na ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós que vivemos. Agora, Cristo, ao não ter pecado, não podia morrer. Ele disse, ninguém me tira a vida. Agora ele disse também, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele, para poder morrer, tomou nossos pecados e o salário do pecado que tinha que cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E por isso, vejam vocês, porquanto o salário do pecado é morte, ele teve que morrer. E teve que ir ao inferno
porque esse é o lugar que corresponde a todo pecador. Depois que termina seus dias aqui na terra. Agora, vejam por que Cristo teve que morrer na cruz do Calvário. Para assim tirar os nossos pecados, Ele levá-los por nós, morrer por nós, pagar a pena do pecado. E é como quando uma pessoa tem a dívida, uma dívida grande, quer seja no banco ou com alguma pessoa. Se essa pessoa não pode pagar essa dívida, está em graves problemas. Ou perderá tudo, porque o banco reclamará o juízo, em juízo tudo que pertence a essa pessoa. Carros, casas, propriedades, tudo perderá. E agora, vejam vocês, o ser humano que tiver uma dívida, a dívida do pecado, perderá tudo, porque o salário do pecado é morte. Perderá o direito de viver eternamente. Mas, no banco, se uma pessoa, ou em alguma dívida, a pessoa se apresenta e pede a dívida da pessoa que está endividado e diz, eu vim quitar essa dívida. Disse, pois essa é a dívida. E agora vejam vocês, a dívida, a nossa era grande. E o pagamento, o salário, era a morte. E se uma pessoa toma a dívida de uma pessoa e paga, se você deve em um banco $1 milhão e outra pessoa paga por você e diz, eu vou pagar a dívida dessa pessoa e paga por você, quanto você deve ao banco? Não deve nada. O banco não pode ir à corte para demandar a você e tirar suas propriedades. Não pode demandar você, ou não pode te prender, te colocar na prisão por não pagar uma dívida, porque essa dívida já ficou quitada. E se ficou quitada essa dívida, você, quanto deve? Não deve nada. E agora, somente deve as graças a quem pagou a dívida. E nós não nos cansamos de dar graças a Cristo, porque pagou nossa dívida na cruz do Calvário. A pagou com o que Deus demandava, a morte do devedor. E por isso teve que ir ao inferno, disse 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 22, porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. O que morreu foi o corpo físico, diz, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi e pregou em quê? Em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico, teve que descer ao inferno, que era onde tinha que descer cada filho de Deus e cada pecador, aí é que desce, e agora Cristo teve que descer ao inferno, e ali pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água.
Pregou a quem? Aquelas pessoas que viveram no tempo de Noé e até antes do tempo de Noé, mas que foram desobedientes à palavra de Deus. Os que viveram no tempo de Noé e não creram na mensagem de Noé e seu profeta e o profeta de Deus que foi Noé, vejam vocês, foram onde? Ao inferno, quando morreram pelo dilúvio. 8 pessoas somente se salvaram naquele tempo. E agora vejam vocês, Cristo foi e pregou a essas pessoas ali, não para a salvação, mas que censurou a incredulidade deles e confirmou e vindicou que Noé era seu profeta para aquele tempo. Depois encontramos que Cristo passou ao paraíso, do qual falaremos mais adiante. Ou seja, estaremos falando no domingo, pela manhã e à tarde, sobre Cristo no paraíso. Se não nos der tempo nessa tarde, estaremos falando da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual antes de morrer teve um ministério de 3 anos e meio aqui na terra, pregando às pessoas que estavam vivendo sobre a terra, porque depois foi ao inferno, à quinta dimensão, e continuou pregando ali. E lá, ele obteve a vitória e tomou as chaves do inferno e da morte, tirou do diabo e ressuscitou. Passou ao paraíso, depois ressuscitou. Isso vamos deixar aí pendente para as próximas conferências. Agora podemos ver que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e teve que ir ao inferno e estar ali, em um lugar terrível, mas esteve ali, aproveitando bem o tempo, ou seja, pregando às almas que estavam ali, encarceradas, presas. E no inferno, pois há diferentes lugares, como há também aqui nessa terra. Podemos dizer que nessa terra há diferentes lugares chamadas nações, e assim também no inferno, na quinta dimensão, há diferentes lugares, e também no paraíso, na sexta dimensão, há diferentes lugares. Por isso é que quando o precursor da segunda vinda de Cristo esteve no paraíso, antes dele terminar seus dias aqui na terra, o receberam quem? Os convertidos dele. Não apareceram ali os convertidos dos outros anjos mensageiros das eras anteriores a ele, porque estes estavam com seus anjos mensageiros no lugar onde tinham que estar, lá na sexta dimensão, mas em certo lugar, lá da sexta dimensão. Agora, podemos ver que há diferentes dimensões e todos queremos, pois, as melhores dimensões, que são a sexta dimensão e a sétima dimensão. Mas é preciso viver nessa dimensão de luz, tempo e matéria, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e tendo o Espírito de Cristo, obtendo o Espírito de Cristo para assim ter um novo nascimento, ter um corpo teofânico da sexta dimensão para, ao terminar nossos dias aqui na terra, ir viver no paraíso nesse corpo teofânico. Mas se terminar o tempo e os mortos em Cristo ressuscitarem, quando os virmos, se estivermos vivos, então receberemos uma transformação, porque já temos a transformação interior. Somente nos falta a transformação exterior do corpo animal a um corpo celestial. E assim, então, estaremos à semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo com um corpo eterno e também a imagem de Cristo com um corpo teofânico da sexta dimensão, como o corpo teofânico do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora,
podemos ver o porquê Cristo teve que morrer na cruz do Calvário 2000 anos atrás, lá em Jerusalém. O povo hebreu tinha que estar cego, como dizia a Escritura, para não ver, não compreender que Jesus de Nazaré era o Messias prometido para o povo hebreu e rei de Israel, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana, visitando o seu povo Israel. Agora vimos a primeira crucificação, a morte de Cristo em sua primeira vinda, a qual foi tipificada na rocha que Moisés feriu com sua vara, lá no deserto, para dar água ao povo hebreu. Na segunda ocasião em que Moisés feriu uma rocha, a qual representava Cristo, essa rocha representava Cristo em sua segunda vinda. E Deus disse: fale à rocha e te dará água para todo o povo. Moisés feriu a rocha 2 vezes, feriu a rocha com sua vara, e Deus se aborreceu com Moisés e disse: porquanto não me glorificaste, não passarás com o povo à terra prometida. E por que Deus vai se aborrecer com o seu profeta Moisés, um profeta dispensacional? Porque Deus disse que fale a rocha e Moisés fere a rocha, porque aquela rocha representava Cristo em sua segunda vinda. E a rocha seria ferida uma só vez, na cruz do Calvário. Cristo, a rocha, a pedra não cortada por mãos, em sua primeira vinda seria ferida, essa rocha, lá na cruz do Calvário. Mas, em sua segunda vinda, não seria ferida essa rocha, não se realizaria uma segunda crucificação. Por quê? Com o sacrifício de Cristo em sua primeira vinda, bastava para todos os filhos de Deus serem redimidos. E agora, porquanto Moisés feriu a rocha, uma segunda ocasião, quando teve que trazer água para o povo, em outro lugar, encontramos que rompeu tipo e figura da segunda vinda de Cristo, sem ser ferido. E agora, a segunda vinda de Cristo receberá uma segunda crucificação. Ou seja, haverá uma segunda crucificação. Isso é, na segunda vinda de Cristo. Mas porquanto não pode ser uma crucificação física, tem que ser uma crucificação espiritual. E na segunda vinda de Cristo, haverá pessoas que falarão contra o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Ao não entender o cumprimento da segunda vinda de Cristo, e isso será contado a essas pessoas como uma segunda crucificação de Cristo. E o juízo divino cairá sobre essas pessoas. Agora, esse é um mistério que nesse tempo final estará sendo manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos. No cumprimento da sua vinda, haverá grandes líderes religiosos que se levantarão também contra a segunda vinda de Cristo, como se levantaram contra grandes líderes religiosos do povo hebreu contra a primeira vinda de Cristo. E contará da mesma forma aos que se levantarem contra da segunda vinda de Cristo. Agora, para este tempo final,
tudo o que aconteceu lá, literalmente, fisicamente, acontecerá espiritualmente também. Mas, para este tempo, vejam vocês, a crucificação de Cristo é no espiritual. A crucificação da segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo descendo ao inferno, à quinta dimensão, e pregando às almas em prisão, será a manifestação da segunda vinda de Cristo, produzindo os grandes milagres e maravilhas, quando já a porta da misericórdia tiver se fechado, quando já tiver entrado todos os escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo e tiver se completado o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo e já tiverem recebido já a intercessão de Cristo no lugar santíssimo do templo que está no céu e já tiverem obtido sua misericórdia, a misericórdia de Cristo. Depois, Cristo descerá, manifestado em toda a sua plenitude, sairá do trono de intercessão no céu e se manifestará através de carne humana, através do mensageiro que ele tiver na era da pedra angular e dispensação do reino, usando neste tempo final, e aí haverá um aperto grande nesse tempo e haverá uma manifestação grande da plenitude de Deus, será a plenitude de Cristo manifestada e estará realizando grandes sinais e maravilhas e estará sendo pregado o evangelho do reino aos perdidos que não poderão receber salvação, já porque a porta já estará fechada. Cristo já terá terminado sua obra de intercessão no céu, no templo que está no céu, portanto estará manifestado em toda a sua plenitude através de carne humana e seu anjo mensageiro e estará pregando às almas que já não têm oportunidade de receber Cristo como seu Salvador, porque a porta já terá se fechado, a porta da misericórdia, e já a porta da dispensação da graça estará fechada. Cristo é essa porta e já não haverá mais oportunidade para entrar. Assim que isso está por acontecer mais adiante. Ainda há misericórdia da parte de Cristo, porque Ele ainda está no trono de intercessão no céu, fazendo intercessão, até que entre até o último dos seus escolhidos escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E Cristo está em Espírito Santo, manifestando-se de era em era por meio de cada anjo mensageiro de cada era, neste tempo final, na era da pedra angular, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E, através do seu anjo mensageiro, coloca os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus por segunda vez. Na vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, manifestado, velado e revelado através do seu anjo mensageiro. Contra essa manifestação de Cristo em seu anjo mensageiro, falarão algumas pessoas. Será contado isso como uma segunda crucificação de Cristo às pessoas que fizerem. E agora, vejam vocês, Ele é Cristo, Cristo é a palavra, o verbo, e Ele vindo no último dia em carne humana,
será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo disse: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos, em espanhol. Agora podemos ver o que para este tempo final estará acontecendo, o qual será paralelo à primeira vinda de Cristo, seu ministério lá no meio do povo hebreu, e sua morte na cruz do Calvário, e depois sua ressurreição e ascensão ao céu. Tudo isso estará se repetindo em um plano espiritual no último dia. E assim como Cristo realizou todas aquelas promessas, as cumpriu, para este tempo final, estará cumprindo as que foram prometidas para o último dia. Por isso é que, assim como ressuscitaram com Cristo os santos do Antigo Testamento, e depois subiram com Cristo 40 dias depois ao céu, assim também nós seremos transformados, e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiramente, e depois de estar aqui de 30 a 40 dias, subiremos ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. Agora, podemos ver que há um programa divino, o qual está se realizando desde o Gênesis até o Apocalipse. E nós somos parte desse programa divino. Não podemos ignorar nossa parte nesse programa divino. E nesse programa divino, nos correspondeu a melhor parte do programa de Deus. Nos correspondeu a nós a parte dos escolhidos de Deus, dos filhos e filhas de Deus, que estariam vivendo neste tempo final. Como correspondeu a melhor parte aos escolhidos de Deus das diferentes eras da Igreja Gentia, das 7 eras da Igreja Gentia no tempo em que eles viveram. Mas nossa parte é muito melhor do que a que eles tiveram. Agora, as cordas nos caíram em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu a todos nós. Estamos vivendo no tempo em que o sacrifício pelo pecado já foi efetuado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo 2000 anos atrás. E se tornou realidade em nós quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. E recebemos seu Espírito Santo. E assim, fomos selados com o Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, ou seja, para o dia da transformação dos nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Agora nos encontramos em uma etapa muito importante no programa divino, onde obteremos a redenção do corpo, ou seja, o corpo novo que Ele prometeu para cada um de nós. Terminaremos nossos dias nesse corpo animal, nesse corpo mortal corruptível e temporário. E se foi bom viver nesse corpo mortal corruptível e temporário, que é um corpo animal, como será no novo corpo, que é um corpo celestial? Um corpo como o do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Será a maior coisa
que tenhamos experimentado em nossa vida dentro de um corpo e nunca deixaremos esse corpo eterno que receberemos. Agora, se no programa de Deus não tivesse estado desenhado tudo o ocorrido, o que teria acontecido? Pois o ser humano não teria caído lá no Jardim do Éden e, consequentemente, nós teríamos vindo à existência nesse planeta Terra, não neste corpo mortal, corruptível e temporário, mas teríamos vindo à existência por criação divina em um corpo imortal. Mas Deus, em seu programa, determinou que passaríamos uma temporada em corpos mortais e teríamos essa experiência única, a qual nunca mais se repetirá para nós. É uma experiência única na qual nós somos colocados neste planeta Terra para fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para, no último dia depois, obter a imortalidade física também. Já obtivemos a imortalidade espiritual, ou seja, a imortalidade do Espírito, ao obter um corpo, um espírito teofânico da sexta dimensão. E obtivemos também a imortalidade que todo ser humano deseja obter. Cristo disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão pelo seu ventre. Isso é o Espírito de Cristo vindo à pessoa que crê em Jesus Cristo e produzindo assim um novo nascimento. Também ele disse em São João capítulo 11, versículos 25, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Agora vejam vocês. Ao dizer que não morrerá eternamente, se refere ao corpo, porque o corpo é mortal e morre, mas ressuscitará a pessoa em um novo corpo se for um crente em Cristo, porque essa promessa é para os crentes em Cristo. Ele disse, quem vive e crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Agora, vejam vocês que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era necessário. De outra forma, nós não estaríamos aqui vivendo neste tempo final. Somente estaria Jesus Cristo vivendo neste planeta Terra, caminhando de um lado a outro, em seu corpo de carne, mas sem nenhuma outra pessoa aqui na Terra. Agora, Deus deu à raça humana uma extensão de vida para que busquem a vida eterna. A porta da misericórdia algum dia se fechará. Mas o importante é que estejamos dentro da casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, neste tempo final. Esse é o lugar onde Ele está chamando, juntando todos os seus escolhidos que vivem neste tempo final, ou seja, no último dia. E quando entrar o último,
terá se completado o número dos escolhidos de Deus do corpo místico de Jesus Cristo. E depois se fechará a porta, como aconteceu quando as virgens prudentes entraram com Cristo às bodas e se fechou a porta. Os que ficaram fora ficaram para a grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Agora, vimos o mistério da morte do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que morreu na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Senão, nós não estaríamos hoje aqui. Ele tomou nossos pecados, morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. E agora, quanto você deve? Ele pagou tudo. Nós não tínhamos com que pagar o preço da redenção. Ele pagou o preço da redenção com sua própria vida, para que nós pudéssemos viver eternamente. Não é por casualidade que nós estamos vivendo aqui na Terra. Não é por casualidade que aparecemos neste tempo, neste planeta Terra, nestes corpos mortais. Não é por casualidade. É por predestinação, por eleição divina. É por escolha divina. Quantos de vocês disseram a Deus: eu quero aparecer no fim do tempo vivendo? Nenhum de vocês disse a Deus que queria viver nesse tempo. Foi Deus quem escolheu o que cada um de vocês e eu também viéssemos viver em carne humana neste planeta Terra, neste tempo final. Para fazer contato com Cristo e seu programa correspondente a este tempo final. E ser chamados e juntados em sua igreja, seu corpo místico de crentes, na etapa da era da pedra angular. E aí estar tranquilos e selados com o Espírito de Cristo para ser transformados neste tempo final, nós os que vivemos, os que ficarmos vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, ou seja, que todos que estivermos vivos quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, seremos transformados. Alguns dos nossos poderá partir. E se partir algum, pois cumprimentam os que estão lá no paraíso e dizem que tudo está se cumprindo, conforme a como foi prometido, e que em breve eles regressarão. Ou que talvez eles vão explicar a vocês, ou alguns de vocês que se forem antes, que já em breve vão ressuscitar em corpos eternos. E vão estar conosco neste tempo final. Agora, vejam vocês, vão aparecer os escolhidos de Deus, a igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus Cristo, deste tempo final. Eles aparecerão à igreja e no meio da igreja de Jesus Cristo, na etapa correspondente a este tempo final e no território onde se estiver cumprindo essa etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, vejam vocês, José morreu. José, o filho de Jacó, ele morreu. Morreram Abraão, Isaac, todos eles morreram. Encontramos que José morreu no Egito e depois seu corpo foi levado à terra de Israel
outros morreram em diferentes lugares, mas quando ressuscitaram com Cristo, apareceram onde? Em Jerusalém, que foi o lugar onde estava Cristo, crucificado, depois sepultado e depois ressuscitado. E agora, para o tempo final, onde estiver se cumprindo a etapa da Era da Pedra Angular, e onde se estiver abrindo a dispensação do reino, será o território que dará as boas-vindas aos mortos em Cristo quando ressuscitarem neste tempo final. E estarão compartilhando conosco neste tempo final. E disse o precursor da segunda vinda de Cristo que quando os virmos, seremos transformados. Onde tem que aparecer então? Pois onde vão ser transformados os que os verão. Onde estarão os escolhidos de Deus que vão ser transformados? É que vão aparecer os escolhidos das eras passadas que ressuscitarão em corpos eternos. Agora podemos ver a bênção tão grande que temos, a qual vai ser cumprida neste último dia. Daremos as boas-vindas aos mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos eternos. Aparecerão a muitos, como apareceram a muitos 2000 anos atrás, os que ressuscitaram com Jesus Cristo, do qual falaremos no domingo pela manhã, primeiro Deus. Agora, vimos a importância da morte de Cristo na cruz do Calvário. Vimos que era necessária sua morte na cruz do Calvário no dia em que ele morreu. Não podia ser em outro dia. Tinha que ser nesse dia. O governo deu as costas a Cristo e deixou cair sobre ele a pena máxima, que é a pena de morte, para agradar a religião hebraica. A religião hebraica deu as costas a Cristo e pediu sua morte, pois o condenou como um blasfemo, porque tinha dito que era filho de Deus. E o sumo sacerdote, o representante da religião hebraica, pergunta: és tu o Cristo, o Filho do vivente do Deus vivente? Jesus disse: tu disseste. Em outro dos evangelhos, disse abertamente: já vos disse antes e não creste. E o sumo sacerdote rasgou suas vestes sacerdotais e disse: blasfemaste. E pergunta aos do concílio do Sinédrio o que eles pensam. E eles dizem: és digno de morte. O sentenciaram à morte, mas porquanto o povo hebreu não podia executar, nenhuma pessoa não podia efetuar a morte de nenhuma pessoa, mesmo que o sentenciasse à morte, porque era o Império Romano quem tinha a parte do governo e era quem podia matar alguma pessoa sentenciada à morte por essa causa. Pediram ao governo romano que o crucificasse, porque tinha sido encontrado, segundo o sumo sacerdote, culpado de morte. O sumo sacerdote com o concílio da religião hebraica, o concílio do Sinédrio. Agora, podemos ver
que não teve um juízo justo, um julgamento justo. Podemos ver que não teve da parte da religião nem da parte do governo, ou seja, da política. Mas que por conveniências religiosas e conveniências políticas preferiram condená-lo à morte e crucificá-lo lá em Jerusalém. Mas todos estavam conscientes de que nenhum mal ele tinha feito. Ele era inocente, mas foi sentenciado como culpado à pena capital. A morte na cruz. Era a pena máxima do Império Romano. E caiu sobre nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas tudo já tinha sido ordenado por Deus. E agora, sua morte na cruz do Calvário foi para a bênção de todos nós. Vejamos em sua morte a bênção que ele ganhou para nós, que ele ganhou para todos nós. Agora, nós não temos que ir ao inferno, também não temos que morrer eternamente. Somente morre parcialmente ou temporariamente o corpo daqueles que partem, mas depois regressarão em outro corpo, em um corpo eterno. E já não teremos problemas no corpo, porque será um corpo eterno, não ficará doente, não ficará velho e nunca morrerá. Representará por toda a eternidade de 18 a 21 anos de idade, ou seja, uma aparência de um jovem, e isso é para toda a eternidade. Esse é o corpo no qual nós tínhamos que vir originalmente se o pecado não entrasse na raça humana lá no jardim do Éden. Mas, como todas as coisas operam para o bem, tudo operou para o bem. Essa experiência de viver num corpo mortal, corruptível e temporário é uma experiência única pela qual estiveram passando os filhos e filhas de Deus para servirem a Deus nestes corpos mortais e, no último dia, obter depois o corpo imortal e eterno. Todos os filhos de Deus estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, ou seja, todos os filhos e filhas de Deus, os primogênitos de Deus, dos quais Cristo disse: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E também disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. São João, capítulo 10, versículo 1 ao 16. Ele também disse que suas ovelhas, ninguém as arrebata da sua mão. Ou seja, que mesmo que entrou o pecado no jardim do Éden, a raça humana, com tudo isso, as ovelhas de Deus, os filhos e filhas de Deus, não se perderão, mas que viverão eternamente por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vimos o mistério da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele foi crucificado durante a manhã, já das 12 em diante, a terceira hora,
Da hora sexta em diante, corrijo, da hora sexta em diante, que são as 12 do meio-dia, de 11 a 12, começaram trevas sobre a terra, e depois a hora nona, que é de 2 a 3 da tarde, clamou, Cristo, Eli, Eli, lama sabachthani, o qual significa, Deus meu, por que me desamparaste? E Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? E depois, mais adiante, clamou e entregou o Espírito ali. Ou seja, seu Espírito saiu do corpo. Cristo, com seu corpo teofânico, saiu do corpo de carne e desceu à quinta dimensão. E seu corpo de carne ficou morto ali. Depois foi colocado em um lençol e colocado no sepulcro, do qual era de José, um homem rico, o qual tinha crido em Jesus. Vimos este mistério da morte de Cristo e por que ele tinha que morrer para efetuar o pagamento da nossa redenção e poder regressar cada filho de Deus a Deus e à vida eterna. E onde estão os escolhidos de Deus do último dia, que seriam chamados, juntados e selados com o selo do Deus vivo, e que estarão esperando os mortos em Cristo que ressuscitem, e esperando a transformação dos seus corpos? Pois aqui estamos, neste último dia, esperando o cumprimento dessa promessa, porque Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, nos redimiu, nos lavou com seu sangue precioso de todo pecado e nos deu seu Espírito Santo. E agora estamos neste tempo final clamando por nossa redenção, pela redenção do corpo, clamando pelo corpo novo que Ele prometeu para cada um de nós. Que em breve todos tenhamos esse novo corpo, que em breve todos obtenhamos a redenção do corpo físico e sejamos todos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho do mistério da morte do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E damos as graças a Ele por tudo que fez por todos nós. Que Deus os abençoe e os guarde. E novamente conosco deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa ocasião. Conosco, Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue abençoando a todos.